Você já perdeu 2 horas da sua vida num filme que não te entregou absolutamente nada? Bom, eu já. Várias vezes, inclusive. E sabe o que é pior disso? O tempo que você gasta escolhendo o que quer assistir muitas vezes é muito maior do que o próprio filme. Então eu decidi fazer uma coisa simples. Todo mês eu assisto, eu filtro, eu sofro por você e te entrego só o que realmente vale a pena. Então hoje eu lhes trago 5 filmes que vai de um faroeste dos anos de 1800 até um futuro que parece mais próximo do que a gente pensa. Bora começar? Eu vou ser honesto com você, Blade Runner 2049 não é um filme fácil, pois ele é um filme lento. Mas assim, não me entenda mal, isso não o torna um filme ruim. Do contrário, ele nem estaria nessa lista. De forma resumida, ele é um filme contemplativo e filosófico, e que te pede paciência. Mas ele também te recompensa de um jeito que poucos filmes conseguem. Denis Villeneuve, o mesmo diretor de Duna e A Chegada, pegou uma tarefa quase que impossível: fazer uma sequência de um dos maiores clássicos de ficção científica. E, ao invés de tentar impressionar com ação e efeitos especiais, ele fez o oposto. Ele deu uma desacelerada e abriu espaço para a filosofia e contemplação. E no meio desse silêncio todo, ele faz uma pergunta que vai ficar na sua cabeça: o que nos torna reais? Não é um filme sobre robôs ou sobre tecnologia. É sobre identidade, memória e sobre o valor de uma existência que o mundo decidiu que não importa. Visualmente é um dos filmes mais bonitos que já foram filmados. Cada quadro parece uma pintura, cada cor é praticamente uma emoção. Se você tem paciência, esse filme vai te dar algo que ficará com você por dias. Agora saindo do futuro e indo para uma história sobre o presente, sobre o preço que pagamos quando queremos ser os melhores. Existe uma linha muito tênue entre um professor que te desafia e um que te destrói. O Whiplash vive nessa linha o tempo todo, e vai te fazer questionar em qual lado você prefere estar. A premissa é bem simples: um jovem baterista quer ser o melhor músico da sua geração. O professor que pode levá-lo até lá é o tipo de pessoa que você jamais iria querer encontrar na vida real. Mas o que esse filme faz de genial é te colocar numa posição muito incômoda. Porque enquanto você assiste, você vai torcer por coisas que racionalmente parecem erradas. Você vai sentir a adrenalina, você vai entender a lógica do personagem, mesmo quando ela machuca. E em algum momento, o filme vai te forçar a responder uma pergunta para você mesmo: você prefere uma vida confortável ou uma vida extraordinária? E você estaria disposto a pagar o preço real que isso exige? Esse filme tem 1h46, mas vai parecer que você correu uma maratona inteira junto com ela. A cena final, então, é uma das mais empolgantes que eu já vi num cinema de drama. De baterista e obsessão para mágicos e ilusão, o próximo filme é sem dúvida um dos melhores filmes da carreira de Christopher Nolan. Todo truque de mágica tem 3 partes. O primeiro ato se chama A Promessa. O mágico te mostra algo comum. O segundo ato se chama O Turno. O mágico pega esse algo comum e faz algo extraordinário com ele. Mas você ainda não aplaudiu, porque fazer algo desaparecer não é o suficiente. Você precisa trazê-lo de volta. Esse é o terceiro ato, mais difícil. Ele se chama O Prestígio. E Christopher Nolan usou exatamente essa estrutura para construir um dos thrillers mais inteligentes da história do cinema. O grande truque é um incrível filme sobre 2 mágicos rivais, uma obsessão que consome tudo e todos ao seu redor, e segredos que você não vai ver vindo, mesmo depois de perceber que esteve olhando para eles o tempo todo. Bom, fica a dica dessa obra incrível, pois eu não vou te contar mais nada, porque esse é um filme que você precisa assistir sem saber de absolutamente nada. Só uma dica: preste atenção em tudo. Cada detalhe ali foi colocado com intenção, e quando chegar ao final, tenho certeza que você vai querer assistir de novo. Bom, até agora falamos de obsessão, sacrifício e identidade. Mas o próximo filme fala sobre algo diferente, sobre coragem. A coragem real, aquela que aparece quando o mundo inteiro duvida de você. Em algum momento da vida, alguém vai te dizer que você é pequeno demais, que você é novo demais, que o mundo não funciona do jeito que você quer, que algumas batalhas não são suas para travar. E aí você vai ter que decidir: você acredita neles ou você vai assim mesmo? Bravura Indômita conta a história de uma menina de 14 anos que quer justiça pela morte do próprio pai. Sem pedir permissão, sem esperar que alguém resolva por ela. Ela decide contratar então um agente federal velho, bêbado, mal-humorado, que tá longe de ser um herói que você esperaria num filme desse tipo. E os dois partem juntos numa jornada pelo Velho Oeste que vai ser mais do que uma caça.
Os irmãos Coen são gênios em encontrar humor e profundidade no mesmo plano. E nesse filme eles constroem algo raro. Uma personagem principal que é menor do que todos ao redor dela, e maior do que todos eles ao mesmo tempo. É visualmente lindo, é bem escrito, tem aquele humor seco, mas o que vai ficar com você é ela, a personagem principal. Eu garanto que você não vai esquecer. E chegamos ao número 1. Esse é o meu filme favorito dessa lista. Um filme que eu já assisti mais do que consigo contar, e que inclusive já apareceu em outra lista que eu fiz sobre filmes que você precisa ver pelo menos uma vez na vida. Caso queira conferir esse vídeo, é só clicar no card que vai aparecer em algum canto aqui de cima. E se você puder assistir apenas um filme dessa lista, que seja esse. O Sonho de Liberdade existe desde 1994. Foi indicado ao Oscar, viveu décadas esquecido nas prateleiras e hoje é considerado por muitos o melhor filme já feito. A história começa com um homem condenado por um crime que diz não ter cometido. Ele vai parar numa das piores e mais brutais prisões do cinema. E nos próximos 2 anos, ele vai te mostrar o que significa ser humano quando tudo é tirado de você. Esse filme não é sobre a prisão em si, mas sim sobre esperança. O tipo que sobrevive mesmo quando não deveria e que nenhuma crueldade consegue apagar completamente. É sobre dignidade, amizade, sobre o que acontece quando uma pessoa decide que não vai deixar o mundo quebrar quem ela é. Se você nunca viu Um Sonho de Liberdade, você tem um presente esperando por você hoje à noite. E se você já viu, talvez seja uma boa hora para rever. Essas foram as 5 obras do mês. 5 títulos que, cada um do seu jeito, valem cada minuto do seu tempo. De um futuro melancólico que pergunta o que nos torna reais, até uma história de 1994 que ainda consegue fazer o mundo parar. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses filmes você já viu e qual vai direto para sua lista? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força e se inscrever no canal caso ainda não seja. A gente se vê no próximo vídeo.